Você já notou um fenômeno estranho? A gripe que aparece exatamente na semana daquela apresentação difícil no trabalho. A dor de cabeça que surge minutos antes de uma conversa séria com seu cônjuge. O cansaço avassalador que bate na hora de trabalhar no seu projeto paralelo. Será que é coincidência? Ou será que o seu subconsciente está criando uma saída de emergência? Bem-vindo ao dia 16 do Protocolo Mestre. Hoje, vamos enfrentar o terceiro inimigo, o medo da doença. Napoleon Hill descobriu algo chocante. 75% das pessoas que visitam consultórios médicos não têm problemas orgânicos iniciais. Elas sofrem de hipocondria do fracasso. Elas usam a doença como um escudo, porque, veja bem, se você tenta enriquecer e falha, o mundo te chama de incompetente. Mas se você diz, eu não consegui porque tenho dor crônica, o mundo te dá simpatia. O medo da doença é muitas vezes o medo da responsabilidade disfarçado. A ciência do efeito nocebo. Ah, mas a dor é real. Sim, a dor é real, mas a origem pode ser mental. A ciência chama isso de efeito nocebo. Você conhece o placebo, uma pílula de açúcar que cura porque você acredita que cura. O nocebo é o contrário. Se você acredita que vai ficar doente, seu cérebro fabrica a doença. Estudos mostram que se você disser a um paciente que um remédio vai dar dor de estômago, mesmo que seja farinha, 30% deles vão sentir a dor real. O seu cérebro é a farmácia mais potente do mundo. E se você vive com medo da doença, você está prescrevendo veneno para si mesmo todos os dias. Você quer fechar essa farmácia de veneno agora? Você quer parar de usar a dor como desculpa para não viver seu propósito? Então você precisa dar um comando físico para o seu cérebro agora. Dê o like neste vídeo, não como um clique qualquer, mas como um ato de afirmar: eu escolho a saúde, eu escolho a força. Dê o like para mostrar ao algoritmo e a si mesmo que você não precisa de pena, você precisa de vitória. Parte 2. A história. O homem que riu da morte. O diagnóstico fatal. Para provar que a mente governa o corpo, vamos voltar a 1964. Conheça Norman Cousins, um jornalista respeitado. Ele voltou de uma viagem estressante à Rússia e começou a sentir dores brutais. Diagnóstico: espondilite anquilosante, uma doença degenerativa do tecido conjuntivo. Os médicos disseram que ele tinha 1 em 500 de sobreviver. O corpo dele estava se cimentando, ele mal conseguia mexer a mandíbula. O medo da doença teria matado Norman em semanas. Ele poderia ter aceitado a sentença de morte e pedido piedade. A rebelião celular. Mas Norman fez algo impensável. Ele demitiu o medo. Ele raciocinou: se o estresse e a negatividade, medo, causaram a doença, talvez a alegria e a positividade, fé, possam revertê-la. Ele saiu do hospital, contra a vontade dos médicos, e se trancou num quarto de hotel. O tratamento dele? Vitamina C em doses cavalas e filmes de comédia. Ele assistia aos irmãos Marx e ao Gordo e o Magro o dia inteiro. Ele descobriu que 10 minutos de risada genuína davam a ele 2 horas de sono sem dor. O milagre da mente. Os médicos acharam que ele estava louco, mas semanas depois, os exames de sangue começaram a melhorar. A inflamação cedeu. Norman não só sobreviveu, ele se curou completamente. Ele viveu mais 26 anos jogando tênis e escrevendo livros. Ele provou, décadas antes da neurociência moderna, que o medo mata e a alegria cura. Se um homem condenado à morte reverteu uma doença incurável mudando a mentalidade, por que você está com medo de uma gripe ou de uma dor nas costas? Parte 3. Os sintomas e a teologia do corpo. O autoexame. Você sofre desse medo? Hill listou os sintomas. Seja honesto. Autossugestão negativa. Você procura doenças no Google ao menor sinal de desconforto? A cibercondria moderna? O hábito de falar de doença. Em toda roda de conversa, você puxa o assunto sobre suas dores, remédios ou cirurgias. Quem fala de doença, atrai doença. O uso da desculpa da intemperança. Você come mal, não dorme, não se exercita
e depois culpa a genética ou o clima por estar doente. O uso da doença como manipulação. Você finge ou exagera sintomas para conseguir atenção ou evitar responsabilidades. O templo do espírito. Vamos elevar o olhar. Para quem tem fé, o medo da doença é uma ofensa ao Criador. A Bíblia diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Se o seu corpo é um templo, por que você vive esperando que ele desmorone? Jó disse uma frase terrível: o que eu temia me sobreveio. O medo é uma oração ao contrário. Quando você teme a doença, você está invitando-a para entrar. Deus te desenhou para vitalidade. A doença é a exceção, não a regra. Pare de esperar por ela. Parte 4. A cura e o decreto de saúde. A prescrição do sindicato. Como curamos o medo da doença? Com uma mudança drástica de vocabulário e foco. Regra 1. Pare de falar de doença. Proibido. Se não for com o seu médico, não toque no assunto. Não dê palco para o inimigo. Regra 2. Pare de procurar sintomas. Foque na saúde. Visualize-se forte, enérgico, capaz. Lembre-se, a energia flui para onde a atenção vai. Se você foca na dor, a dor cresce. Se foca na força, a força cresce. O decreto de vitalidade. Vamos reescrever sua programação biológica agora. Eu quero que você dê uma ordem às suas células. Não é um pedido, é um comando de quem habita o corpo. Vá aos comentários e escreva a frase que Norman Cousins usaria. Escreva para o seu subconsciente ler: minha mente cura meu corpo. Sinta a verdade nisso. Você é forte, você é saudável, você é capaz. Amanhã, dia 17, nós vamos tocar numa ferida emocional profunda. O medo que faz pessoas fortes se humilharem. O medo que destrói casamentos e causa ciúmes doentios. Vamos enfrentar o medo da perda de amor. Inscreva-se e ative o sininho. Cuide do seu templo. A guerra continua amanhã.